Nós vamos dar sequência. Vamos ter um privilégio de estar aqui com os irmãos. Eu quero rapidamente só ver os irmãos. Quem são os irmãos que nos visitam pela primeira vez ou a segunda vez? Levanta a mão. Seja bem-vindo aí. Você que veio aqui, seja bem-vindo. Amém? Somos a igreja diante do trono e temos o privilégio de estar aqui nessa comunidade de Talatona a servir ao Senhor. Então, seja bem-vindo para estar conosco. Participe de uma célula. Envolva-se com a igreja, porque isso ajuda muito no seu desenvolvimento espiritual e principalmente na construção da sua salvação. Amém. Amém. Eu quero meditar na palavra de Deus. Vamos seguir aquilo que temos estado a falar, que é sobre família. Nós hoje ainda vamos abordar um pouco esse tema da família, dentro de uma perspectiva hoje de trazermos alguns princípios, né? Do que seria uma família que agrada a Deus. Então, hoje vamos falar exatamente sobre a família que agrada a Deus. Não adianta termos uma família bonita, que aparece bem nas redes sociais, que é louvada e adorada pelos homens, mas que não agrada a Deus. Não adianta, na verdade, nós, no aspecto familiar, construirmos aqui alguma coisa que está fora dos princípios divinos, que é admirada aqui na terra e infelizmente tem sido assim que tem se feito. Fazemos coisas porque de fato queremos agradar aos homens, aparecer bem, talvez cumprir alguma coisa que a sociedade nos exija, nos empurre a fazer, mas que não necessariamente agrada ao Senhor. E quando penso nisso, nós debatemos muito em casa sobre essas questões de família e o que seria agradável a Deus que nós pudéssemos seguir. Eu tenho algumas famílias que me chamam muita atenção na Bíblia. Famílias que fizeram certo, outras famílias que fizeram errado. E esse ambiente coletivo nas Sagradas Escrituras é muito visível. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu vou trazer aqui os princípios, citando aqui algumas famílias, tá? Então, nós vamos encontrar diversos princípios que têm que ser respeitados nas famílias. Ontem tivemos aqui um tempo precioso com os jovens e adolescentes e falávamos sobre a maneira como os filhos devem respeitar os pais nas orientações, ouvir o conselho dos pais, independentemente da posição religiosa dos pais, porque às vezes alguém diz, o meu pai não é cristão, mas é teu pai, vela pelo teu bem. E nós estávamos aqui a consertar isso. E o primeiro princípio que eu quero abordar hoje, que é de uma família que agrada a Deus, é o princípio de autoridade. Diga assim, princípio de autoridade. E esse é um princípio que infelizmente tem sido muito ferido nos nossos dias, tá? Eu vou me basear numa história que está no livro de Atos. Nós vamos abrir em Atos capítulo 5. E vai ser o nosso texto base. Eu não vou ler o capítulo hoje. Vou ler alguns versículos, tá? Vou ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 5, e diz assim o verso 1. Entretanto, havia um homem chamado Ananias, que junto com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ele levou somente parte do dinheiro para os apóstolos, guardando o restante para ele. Safira sabia disso e concordou com a atitude do marido. Então Pedro disse, Ananias, por que é que você deixou que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, ficando com parte do dinheiro da venda do terreno? Versículo 4. O terreno não era seu antes de você vendê-lo? E depois que você vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Por que decidiu fazer isso? Você não mentiu aos homens, mas sim para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que souberam dessas coisas ficaram com muito medo. Alguns jovens se levantaram, cobriram-lhe o corpo, levaram para fora e enterraram. Mais ou menos 3 horas mais tarde, chegou Safira. E ainda sem saber o que tinha acontecido a seu marido, Pedro então lhe perguntou, diga-me uma coisa, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que é que você e seu marido concordaram em pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os jovens que acabaram de entrar
de enterrar o seu marido estão aí e eles agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E ao entrarem os jovens, viram que ela estava morta e levaram para fora e entraram ao lado do seu marido. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos eles ficaram sabendo dessas coisas. Posso ouvir um amém? Então temos aqui um texto na Bíblia, um dos mais assustadores do Novo Testamento. Parece-nos que o Deus de amor não é só amor, também é juízo. E tudo indica que o que temos aprendido de Deus é que Ele nos ama, tem misericórdia, é verdade, mas Deus também é juízo, também é fogo consumidor. E efetivamente, meus irmãos, tudo tem um limite, inclusive o pecado. Alguns vão dizer assim, tem limite? Tem limite. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16, diz assim, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou no seu limite. E quando o povo de Israel foi preso no Egito, eles foram libertos 400 anos depois da escravidão, mas havia uma medida de iniquidade que estava à espera para que Deus entrasse com juízo. Ou seja, tem limites. As pessoas não vão pecar à vontade sem que Deus entre com juízo. Há um ponto da história que Deus entra com juízo. Nós vamos ver em Sodoma e Gomorra, Deus entrou com juízo. Vamos ver no dilúvio, Deus entra com juízo. Há uma profecia que nos fins do tempo, Deus vai vir e vai acabar com o reino dos homens, vai estabelecer o seu reino, vai estabelecer juízo, porque tudo tem limites. E nas nossas vidas, a nível pessoal, também tem limites. Nós não podemos achar que vamos pecar à vontade e Deus vai nos observar indefinidamente porque Ele é misericordioso. Há um momento, e ainda bem que chega esse momento em alguns casos, porque por amor Deus nos corrige. Posso ouvir um amém? E esperemos que a correção divina esteja a vir sobre as nossas vidas por amor. Porque se ela vier no contexto da condenação, não da correção, então já não temos tempo para responder. E Deus julga. O que aconteceu com Ananias e Safira foi isso. As pessoas achavam que o bom ambiente que eles tinham em Atos dava-lhes liberdade para fazerem o que queriam fazer. Mentirem diante do altar, por exemplo. Chegarem ali e contarem coisas que não eram efetivamente a verdade. E aquela atitude não agradou a Deus. O apóstolo Pedro, ele faz uma leitura da situação. Ele diz, vocês não enganaram a nós, enganaram ao Espírito Santo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a autoridade. E aí era necessário entendermos o texto, que eu volto nele mais à frente. Mas o primeiro princípio é o princípio da autoridade. E dentro de uma família, nós temos uma autoridade. O homem é o cabeça do lar. Posso ouvir um amém? Então olha para um homem que está aí, um homem bonito, diz assim, você é o cabeça do teu lar. Me ajuda a pregar. Os que não têm lar, diz assim, você é o cabeça do lar que vai formar. Porque tem uns que não têm lar ainda. Mas se você não tem lar, você quer dizer que você tem um cabeça sobre ti. Você é filho, né? E nós não deixamos de ser filhos. Mesmo quando eu formei o meu lar, ainda sou filho da minha mãe. Há dias que ela me encontra num canto, eu fico só assim, tá bem, mãe. Só ouvir. Porque somos sempre filhos. Amém? Mas há um momento em que deixamos pai e mãe, formamos a nossa própria família e ali a autoridade tem que ser estabelecida por nós próprios. Mas os pais sempre deverão ter honra. Mas eu quero falar sobre a autoridade rapidamente. Eu não vou me ater nela. Nós, na nossa célula, tratamos do assunto de autoridade na última semana, a pedido dos irmãos. E ele faz parte daquilo que eu quero transmitir hoje para os irmãos. Amados, o princípio da autoridade é o princípio da bênção. Quem não respeita a autoridade está a cortar a bênção sobre a sua vida. A bênção flui da autoridade. Pastor Bruno, sem saber, ele trouxe aqui um versículo. Ele diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba e toca a orla do seu manto. A unção, a bênção de Deus, ela desce no ambiente de unidade. Mas a unidade, ela tem um lugar próprio. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria uma confusão. Mas ela diz assim, mas virá o Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
anunciando já que nos últimos tempos os filhos não iam estar com o coração voltado para os seus pais. E os pais não iam estar com o coração voltado para os seus filhos. Haverá uma confusão nas gerações, em que um acha que o outro é muito novo e não percebe nada, e o outro acha que o outro é muito velho e igualmente não percebe nada. Então, o princípio da autoridade está a ser quebrado e a unção não desce. No Salmo 133, no final, ele diz: e neste lugar o Senhor ordena a bênção. A bênção vem de um coração agradado, feliz. O pai que olha para o filho obediente diz: Deus te abençoe, meu filho. Ali está a sair bênção. Mas o pai que olha para um filho que não está a obedecer, ele até pode dizer: Deus te abençoe. Mas são mesmo só palavras. A força espiritual dessas palavras é fraca, porque não tem amor naquele coração que está a lançar uma palavra sobre um filho desobediente. Alguém está a entender o que estou a dizer? E nós precisamos ter atenção que o princípio da autoridade é o princípio da bênção. É o princípio de conduzirmos bem a nossa vida, inclusive de vivermos mais. Honra teu pai e mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. A bênção de vida na terra depende de como vamos tratar as nossas autoridades, a começar do pai e da mãe. A minha mãe costuma vir aqui. Semana passada, há 2 semanas, ela estava aí, daquele lado. Ela hoje disse que vinha, não chegou ainda. Mas veja que o nível de obediência... Eu sempre fui muito obediente, faz parte da minha natureza. Então fica assim a olhar, às vezes sem perceber ou sem muita vontade de fazer, porque a obediência não trata de vontade, ela trata de obediência. Amém. Então, às vezes, sem muita vontade, ficar assim a olhar: tá bem, mãe, tá bem, mãe. Com o olho assim, ela sabe. Ele não percebeu, não gostou, não quer, mas está a fazer por obediência. A obediência não trata de vontade. A autoridade, ela pode estar certa ou errada. Quem está debaixo da autoridade deve se posicionar. O único limite é o limite daquilo que é a vontade de Deus. Mas se a autoridade disser deita, você deita. Se disser levanta, você levanta. A não ser que Deus tenha dito o oposto. E esse é um desafio na nossa geração, porque os filhos agora também percebem que têm uma opinião a dar, que têm alguma coisa a dizer, que também têm que colocar. E é bom, vamos conversar, vamos falar. Mas quando a autoridade numa casa falar, os outros têm que silenciar. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz: mulheres, estejais sujeitas aos vossos maridos. Cadê a mulherada dessa casa? Tem mulher sábia aqui? Amém. Há uma forma própria de se convencer uma liderança, né? Há um jeitinho próprio e tal. Agora, forçar, discutir, lutar, porque eu também penso assim, você tem que aceitar, é um desrespeito ao marido, ok? Uma casa não pode ter 2 homens, é um homem. Também não pode ter 2 mulheres. Às vezes discutem muito porque são 2 mulheres. Vou pular essa parte. Pulo, pastor Bruno, eu fico aí. Homem tem que ser homem, posso ouvir um amém? A autoridade conquista-se, não se impõe. Então, quando estamos diante de um homem, as pessoas respeitam. Não é? Quando estamos diante de um homem, uma figura que realmente ama, serve, cuida, naturalmente as pessoas submetem-se, porque percebem que ali há uma figura que vela por nós. Mas é importante que haja o respeito à autoridade, independentemente da posição da autoridade. Esse é um ensino que tem sido difícil falar, porque hoje, nos nossos dias, a ideia é: eu obedeço se ele for bom. Se for mau líder, eu vou lhe desonrar. E ele vai me ouvir. Deixa ele vir aqui falar comigo. Ele fala assim com vocês. Comigo não. Eu aqui, mas ele está falando do chefe dele. Porque isso é cultural, não é? Não é só no ambiente da família. Eu manifesto esse comportamento com o chefe, manifesto com o pastor, manifesto com o professor de escola. O professor, ele vai nos ouvir. Vamos reunir aqui, ele vai ver se ele vai conseguir. É o professor.
E é autoridade. E aí, quando sai uma palavra da boca de uma autoridade, acreditem, tem muita força espiritual. E alguns de nós estão a ser amaldiçoados pelos seus líderes ou pelas pessoas que lideram a sua vida. Abençoa a tua liderança. Posso ouvir um amém? Abençoa os governantes dessa nação. Seja uma boca de bênção. Amém? Quando abrir a tua boca para falar do presidente João Lourenço, abençoa esse homem. Ele precisa de bênção da nossa parte. Posso ouvir um amém? Não, está fraco esse amém. Posso ouvir um amém? Os discípulos, quando tiveram dificuldade de fazer uma coisa, disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então peça que Deus aumente a tua fé, mas faça, porque esse é o princípio bíblico. Amém? Nós temos que abençoar as nossas autoridades, todas as autoridades, mas na família tem autoridade. E a autoridade da família é o pai, é a mãe, e são aquelas pessoas que eles constituem como autoridade. Então não é só o pai e a mãe. Se o pai designar um servo, o servo é autoridade sobre a casa. Os filhos estarão sujeitos à autoridade daquele servo, porque foi designado pelos pais. Então isso é muito importante. Família que agrada a Deus, ela respeita o princípio de autoridade. Esse é o primeiro princípio. Feriu a autoridade, vamos criar aqui muitos problemas. E há muitas coisas, né? Há obediência, há respeito, há muitos aspectos que podemos abordar, mas eu não vou. Então, olha só, o que é muito importante? Segundo aspecto, diz assim, alinhamento. Mais uma vez, alinhamento. Então, a família que agrada a Deus, ela respeita o princípio da autoridade. Num segundo aspecto, a família que agrada a Deus tem alinhamento. E nós vamos encontrar em Ananias e Safira, por exemplo, uma família alinhada. Eles estavam alinhados. Porque, de fato, a história que o marido contou é a mesma que a mulher contou. E só que eles estavam alinhados para fazer a coisa errada. Mas nós vamos encontrar na Bíblia diversas famílias alinhadas para fazer a coisa certa. Josué olha para o povo e diz assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os filhos de Josué foram servos de Deus fiéis. E é incrível que quando uma família alinha e diz assim, vamos fazer o que é certo, o diabo perde força para entrar naquele lugar. E no aspecto do alinhamento, da unanimidade da palavra, porque em Atos nós vamos encontrar uma igreja unânime nas suas proposições, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, né? Estavam juntos nas orações, no partir do pão, e tinham tudo em comum. O ter tudo em comum, serem unânimes na mesma palavra, não quer dizer que pensavam todos da mesma forma. No mesmo livro de Atos nós encontramos debates longos entre a igreja, uns que entendiam que tinham que ser circuncidados, outros que não. Eles tinham ideias diferentes, eles discutiam ideias, mas eles chegavam a um consenso, principalmente quando havia uma palavra de liderança, e caminhavam unânimes no mesmo princípio. Mas nós vemos hoje a falta de alinhamento nas famílias. O pai pensa uma coisa, o filho pensa uma coisa, a mulher pensa outra coisa. A ação está completamente descoordenada dentro do lar. Não há um alinhamento do Deus que nós vamos buscar. A mulher vai na Assembleia, o marido vai na Batista. Não há um alinhamento da maneira como vamos gastar o dinheiro. Então, cada um gasta o seu dinheiro. E não é um alinhamento bíblico que nós encontramos, porque numa casa o dinheiro é de todos. Posso ouvir um amém? É uma única gestão financeira. É o nosso dinheiro, marido e esposa, e vamos gerir esse dinheiro juntos. Não é o dinheiro do marido e o dinheiro da esposa, e cada um está a fazer a sua coisa. Isso aí chama-se falta de alinhamento. Vai dar problema ou vai abrir brechas para que outras coisas aconteçam. Eu estava num lugar um tempo atrás, aí estávamos a acertar coisas com alguns colegas de trabalho, e o valor que nós tínhamos que fazer contribuição, porque alguma colega ia sair ia se reformar, então fizemos uma contribuição para apresentar a colega. Só que o valor era alto, os colegas, e eram poucos que queriam contribuir. Eu fazia parte do grupo que queria contribuir, então tínhamos um valor que já era alto. Eu disse, olha, como esse valor é alto, eu tenho que conversar com a minha esposa. Confusão na sala. O quê? Você tem que falar com a tua esposa para dar dinheiro?
mas o dinheiro é teu. Eu disse, sim, o dinheiro é meu, é verdade. Mas uma vez que eu sou casado, já deixa de ser meu. Agora é nosso. E eu não posso tomar essas decisões assim, sem antes consultar a minha esposa. Não, são vocês. Barulho grande. Mas as mesmas pessoas que me falaram isso 2 anos atrás, precisam de aconselhamento conjugal. E vão à minha casa hoje para buscar aconselhamento. Porque estão a ferir um princípio bíblico. Uma casa, 2 caixas, o marido faz o que quiser com dinheiro, a mulher faz o que quiser com dinheiro, depois o marido tem 2 famílias, a mulher não tem conhecimento, porque usa o dinheiro da forma que quer. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Porque cada um está num projeto, não há um alinhamento. Tem que haver alinhamento. Alinhamento naquilo que são os objetivos da família. E nós vamos encontrar a casa de Zadok no Antigo Testamento, muito alinhados. 100 anos de uma família servir a Deus em santidade. É um espetáculo. Mas estavam alinhados. O primeiro disse, olha, vamos lançar a próxima geração, eles vão continuar, vão ser santos na presença de Deus. E houve testemunho do sumo sacerdote a respeito daquela família. Diz, olha, esses irmãos, eles são santos e já vêm a servir a Deus há muitas gerações. Porque lá atrás eles consertaram e alinharam que iam fazer dessa forma e seguiram de acordo com aquele alinhamento. No aspecto do alinhamento, eu vou abordar rapidamente alguns aspectos. Veja, existe o não alinhamento, existe o desalinhamento, existe o alinhamento. Então, o não alinhamento é quando nós não dissemos nada e fica no ar alguma coisa. E diz assim, como é que nós vamos fazer quando vamos fazer um culto familiar? Ninguém disse nada. Nós não estamos desalinhados, só não estamos alinhados. Não sei se alguém está a entender. Nós não alinhamos. Então cada um está a fazer da sua forma, porque não há um alinhamento, não há uma palavra unânime. Então isso cria muitos problemas no aspecto familiar. Nós vamos encontrar na Bíblia diversas coisas acontecerem em muitas famílias, porque eles não alinharam. Não havia desalinhamento, só que eles estavam a fazer a mesma coisa de 2 formas diferentes. Era a falta de alinhamento. Agora, o desalinhamento é quando, por exemplo, o filho de Davi, mesmo diante da palavra do pai, diz, eu vou assumir esse trono. Mas o pai já disse, eu vou entregar o trono para Salomão. E ele disse, Adonias, ele disse, não, esse trono é meu. E ainda que eu tenha que matar o pai, eu vou assumir esse trono. Aqui nós temos um desalinhamento. Provavelmente porque não houve alinhamento por muito tempo, criaram-se expectativas que não eram reais e depois, na hora H, guerra na família. Porque não alinharam desde que eram pequenos, não cresceram com uma consciência, talvez tenham tido um outro alinhamento. A história nós não conhecemos no detalhe. O que nós sabemos é que os filhos de Davi não gostaram da notícia de que Salomão ia reinar. E o fato é que o Salomão teve que matar os irmãos para conseguir ficar no trono. Porque não ia dar certo. Senão os irmãos dele... E Salomão não tinha quase sangue nas mãos. É um testemunho que a Bíblia dá dele. Mas os irmãos dele tiveram que passar por essa experiência. Por quê? Porque não havia alinhamento. Eles desalinharam-se. O pai deu uma ordem, os filhos queriam cumprir outra ordem, isso gerou morte no meio da família. As nossas famílias vão estar alinhadas. Posso ouvir um amém? Nós, entre irmãos, vamos estar alinhados. Amém? O meu pai, quando faleceu, foi muito engraçado, porque é muito comum os nossos pais aqui, na nossa realidade, falecerem e não deixarem uma orientação. Eles morrem, não fica uma orientação. E, portanto, depois, às vezes, há muitos conflitos entre os irmãos. Mas o meu pai escreveu de punho as orientações que ele queria deixar para os filhos e ficou a transmitir por uns 5 anos. Parecia que ele estava preparado a ida dele. Ele não sabia que ia morrer, quando ia morrer, mas ele sabia que ia morrer, né? Ele disse, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Então, deixa começar a preparar. Ele ia falava com esse, a mesma coisa, falava com aquele. E foi incrível, porque nós éramos 7 irmãos, somos, até o dia de hoje, ainda estão vivos, 7 irmãos de parte de pai, né? E desses 7 irmãos, quando nós morávamos em lugares diferentes, né? Tinha meus irmãos que moravam em Londres, outros moravam em Portugal, alguns estavam em Angola, tínhamos nós que estávamos no Brasil. E quando nos reunimos para, depois da morte do pai, estávamos todos a falar a mesma coisa.
Porque por anos ele veio preparando, dizer assim, quando eu falecer, vocês façam assim, façam assado, façam... Escreveu, mandou para esse e tal. E havia um alinhamento na nossa linguagem que facilitou o caminho. Nós resolvemos todas as coisas do meu pai, por exemplo, sem sequer ter tido o processo judicial do inventário. Porque havia alinhamento. Facilitou o caminho. Ao mesmo tempo, estamos acompanhando diversas situações em que há pessoas, o pai já morreu há 10 anos e até hoje há guerra entre os irmãos. Porque não há alinhamento. Não houve uma orientação. Talvez até tenha havido orientação, mas não estão alinhados naquilo que foi orientado pela autoridade, porque não se respeita o princípio da autoridade. Então, desalinham-se. Tem alguém comigo? Então, primeiro princípio, diga assim, autoridade. Segundo princípio, alinhamento. Tem de haver alinhamento. As pessoas têm que estar unânimes na mesma palavra, porque senão a família não vai prosperar. Vai haver muita. Isso não quer dizer eliminar a identidade de cada um na família, não. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas vamos ter que chegar a um ponto comum e dizer assim, ok, eu vou abrir um pouco mão do que eu penso, tu também abres um pouco, vamos encaixar aqui, vamos seguir. Terceiro aspecto, santidade. Diga assim, santidade. Então a santidade no ambiente familiar é muito importante. Nós vamos encontrar na família de Zadok, na casa de Zadok, o grande exemplo de santidade que todos nós devemos viver. Nós percebemos na história dessa família não apenas um alinhamento, mas principalmente um cuidado com a santidade muito grande. Eles foram uma família que conseguiu fazer o que agradava o coração de Deus. Nós encontramos em 3 momentos a história dessa família, mas eu gosto daquilo que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 15, onde há um testemunho da fidelidade de santidade dessa família. A santidade, ela é num nível pessoal. Nós somos chamados à santidade. Deus é santo. E importa que também sejamos santos. A Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. Mas a santidade ela traduz também no aspecto coletivo, em que todos nós juntos, unidos, conseguimos fortalecer um ao outro, cobrir um ao outro, em oração, em fortalecimento dos princípios, em fazermos a coisa juntos. E a santidade em família às vezes é um desafio, irmãos. E digo isso porque nós vamos encontrar às vezes irmãos que, e eu brinco, mas é verdade, uma pessoa sozinha está boa, o outro sozinho ali também está bom, mas quando juntos os dois, é um caos. Já viram isso? Eu tenho um amigo que era assim, eu e ele. Eu sozinho bom rapaz, ele sozinho bom rapaz. Juntava os dois, até o ponto que a minha mãe disse, vocês dois não andam mais juntos. Minha mãe foi ter com o pai dele. Disse, teu filho não aparece mais na minha casa. Está a desencaminhar o meu filho. E o pai dele dizia, o teu filho está a desencaminhar o meu filho. E é grande amigo meu até o dia de hoje. Mas a verdade é que eu e ele, naquela altura, nos criávamos uma terceira mente que não era muito saudável. Mas em família não é o lugar para pecarmos, mas para vivermos santidade. As irmãs, quando se reúnem, não é para fazerem fofoca das primas. Tem alguém entendeu o que estou a dizer? Porque aquela confraria das irmãs no quarto, ali começa. Viram a prima fulana? A fulana também? O outro, tá. Eu tive uma dificuldade muito grande, irmãos, porque eu, quando me reunia com meus irmãos, era uma maravilha. Estávamos a falar, falamos desse, falamos daquele. E houve um dia, estava a rolar a reunião familiar, eu e os meus irmãos, a falarmos do pai, inclusive do pai, mas o pai também. E o Espírito Santo, eu já era servo de Deus, o Espírito Santo, ele disse, o que você está a fazer nessa roda de escarnecedores? Só estavam meus irmãos. Eu disse, roda de escarnecedores? Eu levei tempo a perceber que o ambiente que eu construía com meus irmãos não era um ambiente de santidade. Era de fofoca. E
confronto com meus irmãos. Disse, pá, depois de um tempo, eu parava de falar, dizia assim, olha então, você que falava aqui conosco, ria, agora já não falas nada. Porque na cabeça deles não podia, essa aqui é a nossa forma de estar. Mas eu tive que ter uma postura. E foi difícil. Depois me excluíram. Quando eu chegasse, o assunto parava. Chegou o pastor. Amados, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós temos que viver santidade na nossa família. Posso ouvir o amém? Eu e a minha esposa temos uma coisa que é muito interessante. Nós conversamos, né? Mas sempre que percebemos que falamos de alguém, oramos pela pessoa. Fizemos esse concerto. Para não ser fofoca. Se quisermos ajudar alguém, no mínimo vamos orar por essa pessoa. Agora a família se reúne, fala do tio fulano. Não fazem uma oração? Vão ir ter com o tio fulano para lhe falar o que falaram aqui? Não. Então aquilo é mesmo só uma fofoca. Estão a perceber o que estou a dizer? Pronto, estamos aqui, estamos a falar. Falamos do apóstolo. O apóstolo não está. Ninguém vai transmitir a mensagem no apóstolo. Também não oramos por ele. Foi mesmo só fofoca. Não teve propósito a conversa. Porque não saiu daquela conversa nenhum ponto de ação para irmos lá, se calhar, né, intervir e ajudar a pessoa. Nem saiu daquela conversa uma intercessão. Só fofocamos. O fulano está bem, o fulano está mal, o fulano caiu. Amados, as nossas casas deverão ser lugares aonde as pessoas se sintam seguras. Lugares onde Deus tem espaço para se manifestar. Mas se tornarmos as nossas casas um lugar de pecado, de mentira, de concertos errados, como vimos Ananias e Safira, nós não só não receberemos a bênção de Deus, estaremos a amaldiçoar, a preparar uma próxima geração para cometer os mesmos erros, ou podemos chegar ao ponto de receber juízo divino. Porque tudo tem um limite. E hoje é um dia de começarmos a pensar num novo estabelecimento nas nossas famílias. Nossas casas não vão ser lugares de fofoca, lugares da promoção de coisas erradas. As nossas televisões passam mais coisas diabólicas do que coisas de Deus. Tem alguém ali? A família é um lugar de santidade, mas o que estamos a promover na televisão? Temos que ver o que nós estamos a promover. A família é um lugar de santidade. Isso deve ser intencional. Não vamos conseguir fazer isso da noite por dia, assim, calhou, somos uma família que manifesta o caráter de Cristo. Não. Nós vamos ter que trabalhar nisso, tá vendo? Colocar as coisas erradas de parte. Às vezes vamos ser mal vistos, porque alguém vai olhar para nós e vai dizer, olha então, está armado. Estou com a palavra de Deus. Essa é a minha armadura. Se estás chateado com isso, eu não posso mais te ajudar. Eu vou ficar na palavra. Eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse posicionamento vai ter que ser necessário. Recentemente estávamos lá em casa, estávamos na mesa e um debate, né? Um debate, pronto. Nós debatemos muito ao jantar. E aí, a morte de um cantor famoso que arrebanhava multidões e tal. E o debate, né? Pronto, as crianças estavam a debater, disse, olha, pronto, realmente, o cantor movia multidões, né? Pessoas do bairro, e que foi uma referência para essa juventude, mas foi uma referência errada. E aí estávamos a discutir na mesa, né? A ideia que se passou na sociedade era que um cantor, por exemplo, ele faleceu, mas era muito conhecido, mas ele influenciava jovens à bebedeira, ao alcoolismo, a drogas, à prostituição. E o que estava a ser dito na sociedade era que era uma grande pessoa. E chegava a um ponto, né, de dizer grande homem de Deus, grande figura. Ou seja, uma figura quase que um anticristo na nossa geração, mas porque tinha popularidade, começamos a confundir as coisas. E estávamos a discutir isso na mesa.
Eu disse, olha, isso não é certo. Essa figura, nós, com todo amor do nosso coração, oramos pela família enlutada, é um ser humano que partiu. Mas isso não é um exemplo a seguir. Isso é o exemplo de tudo aquilo que nós não queremos. Esta pessoa estava a desfazer o trabalho que nós estamos a fazer. Esse é trabalho do diabo. Não tem outra forma de chamar isso. Agora, não me tragam nessa mesa esse conceito, porque está errado. Aí o debate foi correndo, até que chegou ao ponto que eu disse, olha, pensem o que quiserem, mas nessa casa, nesse lugar, esse é o princípio. Isso é do diabo. E nós não vamos apoiar. Agora, se vocês entenderem que tem outra coisa, da porta para fora. Aqui dentro, nós vamos pregar a palavra de Deus. E enquanto a palavra de Deus tiver valor, na minha vida tem, e eu sou o cabeça desse lar, é esse princípio que vigora aqui. Porque tinha primos, pessoas que tinham outros pensamentos, e estavam a querer trazer dentro da minha casa um princípio que está errado. Não pode. Eu não posso permitir que princípios errados entrem dentro de casa. Vai ferir a santidade. Não sei se alguém está a perceber o que estou a dizer. Então eu tenho que me posicionar. Não posso ir na popularidade, eu tenho que ir na Bíblia, naquilo que as Sagradas Escrituras dizem, porque senão vamos misturar tudo, depois ninguém mais sabe o que é o quê. Por último, meus irmãos, a família que agrada a Deus, ela, num primeiro aspecto, respeita a autoridade, no segundo aspecto, tem alinhamento, num terceiro, vive a santidade, e num quarto, adora a Deus. A família que agrada a Deus, ela adora a Deus e adora junto. E esse é um grande desafio nos nossos dias. Mas eu estou crente que a minha casa não vai a única que vai ter culto familiar todas as semanas. Eu creio, tão certo como vive o Senhor, que uma geração inteira vai adorar a Deus em casa. Você não vai louvar o Senhor só no culto, você vai louvar na tua casa, na tua sala. Aquele lugar vai ser um lugar de louvores, não de pornografia, de notícias ruins. As notícias, irmãos, eu gosto das notícias, mas faz quase mais de 10 anos, bem mais, que eu não vejo notícias. Eu vou dizer, mas pastor, você tem que se informar. Informar o quê? O diabo só traz notícias negativas. Eu hoje escolho o que eu quero ver, porque a internet nos facilitou a vida. Abres o telejornal do princípio ao fim, notícia, será que não está acontecendo nada de bom nesse mundo? Não pode ser que seja assim. Mas tudo é negativo. Se tem guerra, aparece. Se tem fraude, aparece. Corrupção, aparece. Tudo. Qual é a mensagem que o diabo está a tentar plantar nas nossas cabeças? Só tem mal no mundo. Não podemos nos expor a tanta coisa negativa. Esquecemos que Deus ainda está a agir. Vimos aqui uma caixa com pedidos de oração respondidos. Eu vejo, Deus está a agir. Tem famílias a serem restituídas, tem escolas a serem construídas, tem coisas boas a acontecerem no mundo. Vamos nos expor a isso. Mas estamos a nos expor mais àquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. É o tempo das nossas famílias se exporem à palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E, amados, ontem falava aqui com o pastor Bruno, nós brincávamos, mas é verdade. Por exemplo, há fases, né? Vou aliviando, puxando, aliviando, né? Como se dirige um cavalo, né? Mas tem momentos que lá em casa temos que acordar às 6 da manhã, um pouco antes, às vezes, para ler Bíblia. Aí tem que acordar. Aí vão, cara trombuda, estão a ler. Então, lê Bíblia. Vamos ler Bíblia. Por quê? Porque se nós não promovermos isso de forma intencional, aí vai dizer assim, não tem pena das crianças. O diabo não tem pena. Os adolescentes que dormem com os telefones, 6 da manhã estão no WhatsApp. E não temos pena disso. Mas para levantar eles 6 da manhã para lerem Bíblia, nós temos pena. Para trazer para a igreja domingo, alguns têm pena. Estão cansados, já tiveram uma semana tão difícil e para a igreja não vamos. Não tenham pena, irmãos. Porque se nós tivermos pena, receio de levar as pessoas para o ambiente da adoração, não estamos a considerar que o inimigo não tem pena
ele entra com toda a energia. 1h, 2h estão a assistir série. Mas se formos fazer um culto, depois de 40 minutos estão cansados. Eu abro aqui a Bíblia para ler um capítulo. Alguns já depois de 2 minutos da leitura do capítulo estão mortos. Mas se estiverem no WhatsApp, 1h, 2h, no Instagram, 3 horas. A adoração, ela tem que ser intencional. E vamos ter que fazer tempo para isso. Largar alguma coisa para priorizar essa. O que é que as nossas famílias estão a fazer que não adoram a Deus? Falta esse espaço. Não precisa ser todos os dias. Eu gosto que seja um espaço privado. Então, eu gosto de fazer só com as crianças, por exemplo, a esposa. Às vezes faço no quarto já. Gosto desse ambiente assim. Mas os irmãos podem criar modelos. Mas o culto familiar é muito importante. Posso ouvir um amém? Essa semana se desafie, irmão. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Faça um culto familiar na tua casa. Faça um culto. Ah, mas o meu esposo não é crente. Chama, faz com os filhos. Começa, dá um início. Não desrespeitando a autoridade do marido, mas fazendo aquilo que é possível ser feito. Uma oração, uma leitura da Bíblia. Em casa, não espera só chegar no domingo para ter. Por quê? Vamos ter muita dificuldade. Se nós todos somos crentes, facilita o caminho. Mas só tem um crente na casa, o caminho é mais difícil. Eu sei muito bem o que é ser o único crente da casa e ser o mais novo, por exemplo. Mas na minha casa, sexta-feira, fazíamos oração. E era engraçado, porque eu era o mais novo, eu promovia a oração, as minhas irmãs, 21 horas, estavam a se preparar para ir para a discoteca. Porque elas iam para disco. E eu estou lá com as Bíblias, todas as Bíblias assim na mesa. Vamos fazer o culto familiar. A minha mãe gostava. Ela dizia, ele tem razão, vocês têm que orar. Eu promovi o culto familiar. Ela já de vestido curto, saia, está com a Bíblia. Depois do culto familiar que iam para a farra. Já com aquilo eles martelar na cabeça. Não durava. Então, nós temos que promover. Tem alguém comigo? Temos que promover. Talvez você vai ser o chato. Vai ser o chato da família. Mas adora a Deus em família. Amém? Anos depois, as minhas irmãs hoje elas frequentam várias igrejas. Um dos meus irmãos tornou-se pastor, o outro é diácono. Mas eu fui chato na minha família. Chato. Mas agrada a Deus uma família que adora juntos. Nós vamos ver inúmeros exemplos na Bíblia. Fica de pé nessa tarde já, início de tarde. E nós vamos orar. Vamos orar para que as nossas famílias sejam esse lugar em que as autoridades são respeitadas. As nossas famílias sejam esse lugar de alinhamento, de santidade.